Pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao canal Na Flor da Idade, Felpeto. E dando continuidade às nossas receitas especiais de final de ano, convidei uma outra amiga, chefe de cozinha, Bárbara, para ensinar para a gente temaki, uma comida japonesa, uma comida que está no auge da moda e que ela vai ensinar muito bem, explicadinho, como ela sabe fazer. Tudo bem, Bárbara? Oi, tudo bem? Boa noite. Vou explicar para vocês o temaki, uma receita que foi na tentativa e erro, mas que a gente já vem fazendo há 4 anos no nosso Réveillon. Dá muito certo, dá muita sorte. Vou explicar para vocês. Eu, Bárbara, gosto de usar ele em cubo pro temaki, acho que fica mais gostoso, mas tem quem gosta de usar filé, então fica a gosto de cada um, deixei as duas opções. Então, eu gosto de usar o salmão. Tem outros tipos de peixe, mas eu não conheço. Então, para não errar, eu uso sempre o salmão, tá? Aí eu vou explicar aqui. A gente tem o arroz japonês, tem que ser específico dessa marca. Encontra em mercados grandes, mercado de bairro não acha. Então, Extra, Carrefour. Mais ou menos, esse aqui de 500 gramas, paguei acho que R$8, tá bom? Então, o arroz tem que ser específico, não pode ser o branco que a gente costuma usar, certo? Depois a gente vem para a alga. A alga também é específico, só tem em mercado grande. Uma vez aberta tem que consumir todinha porque ela murcha. Então, aqui eu tenho uma alga com 10 folhas, a folha ela é dividida no meio, então a cada 10 folhas eu vou fazer 20 temakis, certo? Então, usando uma folha, você divide ela no meio, dá 2 temakis, uma folha, certo? Aqui o shoyu, que todo mundo gosta, é o tradicional, todo mundo usa, tem em qualquer mercado. Uso creme cheese para rechear, então o comprei do Danúbio, que é uma marca mais popular, ela tava R$4,99, mas tem outras marcas. O vinagre, a gente pode usar vinagre branco, porque tem um vinagre específico, mas ele é muito caro e não consegue usar em outras receitas. Como o nosso branco serve tanto para comida normal brasileira quanto para o temaki, eu uso o branco, não tem problema. Aí eu vou usar o açúcar e as medidas vêm pela xícara, tá? Começar explicando que o arroz precisa lavar ele 2, 3, 4, 10, até sair todo o branco. Aquela água branca precisa sair todinha. Então, eu vou pegar uma peneira e a gente vai lavar esse arroz. Vou pegar aqui a quantidade e vou te passar as quantidades de cada ingrediente. Então, esse peixe eu vou guardar na geladeira, porque o processo entre arroz e alga, ele leva um pouquinho de tempo, então eu vou guardar para não proliferar bactéria, tá? Peixe é um material, um produto muito frágil, então vamos guardar aqui na geladeira, tá bom? Não, peraí. Ó, eu vou usar 2 xícaras do arroz para 3 xícaras de água. Só que eu vou já calcular aqui, porque por água filtrada, a água ela já tem que estar quente. Então, como o processo de lavar o arroz demora, porque ele tem que sair com a água bem branquinha, é o tempo da água ferver. Vou colocar aqui 3 xícaras de água para 2 xícaras de arroz. Vai dar aproximadamente essas 500 gramas da caixinha. Aqui 3 águas. Vou colocar para ferver a água. Então a água tá fervendo aqui. Nesse processo agora, enquanto a água ferve, nós vamos lavar o arroz. O arroz, vou colocar aqui, ó, 1, 2. Dá
praticamente essas 500 gramas. Sobrou um pouquinho aqui, não vou guardar, então vou usar esse pouquinho. Sobrou um restinho aqui. O arroz não pode esfregar que nem o nosso, porque ele é um pouco mais sensível do que o normal. Então você tem que ir passando a mão para ir tirando a água dele, para ir lavando, porque se esfregar assim, que nem a gente faz com o arroz branco, ele quebra e não fica legal. Então a gente lava aqui com muito cuidado para tirar a goma do arroz, porque a hora que você vê aqui, ó, a água sai turva. Não sei se vocês conseguem acompanhar. A água sai um pouco turva. Então tem que lavar até, você vai lavar uma vez, 2 vezes, até esse processo demora um pouco. O arroz tem que descansar uns 10 minutos para depois ir para a panela. Então eu já lavei ele aqui, lavei cerca de uns 5 minutos. A água já tá bem branquinha, em água corrente mesmo, já tá bem branquinha. Aí a gente deixa aqui o arroz descansando, tá bom? O arroz tem que descansar uns 5 minutinhos, porque ele precisa escorrer toda essa água. Então, de 5 a 10 minutos, o arroz escorre. Eu vou deixar aqui, tá? E aí a gente retorna para pôr ele na água e já preparar o nosso arroz. Aqui a gente já tá com o arroz. Eu lavei ele, mas ele fica com textura de sequinho porque ele ficou descansando 20 minutos. Então tá aqui, ó. Dá a sensação de que ele tá bem sequinho. A gente vai pôr ele na panela. Tá? Vou pôr aqui na panela. Ele não precisa fritar alho, pôr o sal igual o nosso, tá bom? Ele é um pouquinho mais sem graça, então ele é só o arroz e a água que já tá aqui quente. Então, aqui a gente... Então, eu coloquei aqui o arroz, ele é a nossa base do temaki. Então, já tá o arroz. Eu vou colocar a água que tá quente aqui. Agora, ele não é temperado com nada. Ele não vai nem açúcar, nem sal, nem alho, nem nada. Aqui... Depois a gente vai preparar um outro caldo, que aí sim é o que vai dar o gosto no arroz. Então agora tem um arroz, eu vou deixar ele ferver em fogo alto. Depois que ferveu, a gente abaixa 15 minutos na panela. Queria já pedir desculpa para vocês, que a gente tá na praia, então tem fogos, né, Réveillon. A gente tá a poucas horas do Réveillon, então já tem fogos, música alta. Então vai atrapalhar um pouco o nosso vídeo. Mas o importante é todo mundo aprender aqui a base do nosso temaki, tá bom? Então o arroz ele vai ferver. Vou deixar então aqui ele ferver, ele tá em fogo alto, tá bom? Ferveu, a gente tampa e abaixa o fogo por 15 minutos. O arroz secou, ele tem que descansar mais 10 minutos, tá bom? E aí a base tá pronta pra gente fazer a calda que vai no arroz, que é o que vai dar o sabor no nossa base, tá bom? Então eu vou dar uma pausa no vídeo, que esse processo demora um pouquinho, mas daqui a pouco a gente já volta com o restante da receita. Agora a gente vai fazer aqui a calda. É o que dá o sabor pro arroz, que até então é só o arroz e a água. Então eu vou utilizar meia xícara de vinagre, pode ser o vinagre branco, porque a gente não tem o específico. E eu vou usar 3 colheres de açúcar. Ó, então eu vou pôr aqui o vinagre. Essa daqui é a calda pro arroz. Então tem aqui meia xícara de vinagre. Começa.
Aqui ele vai 3 colheres de açúcar, então já tem o vinagre. 1, 2, 3 de açúcar. E eu vou colocar só uma pitadinha de sal, tá? Só uma pitadinha de sal. Se vocês olharem lá dentro, o açúcar, ele tá no fundo da panela. Eu vou ligar o fogo e vou mexer até o açúcar dissolver no vinagre. Isso leva um pouco de tempo e sobe um cheiro bem forte de vinagre, porque o vinagre esquenta. Então, o açúcar tá aí no fundo, eu vou ligar o fogo e vou começar a mexer até esse açúcar dissolver. Vou pegar uma colher aqui, ó, eu vou começar a mexer. Ó, o açúcar, ele tá lá no fundo, ele precisa dissolver e vai ficar totalmente transparente a água. Isso leva bastante. Ó, enquanto o arroz ele tá esfriando, porque ele precisa estar numa temperatura mais agradável, senão ele murcha a alga. A gente vai preparar aqui, eu comprei mais ou menos 2,5 kg de salmão. Mas aqui eu acredito que tem umas 500 gramas a 1 kg. O outro eu reservei, porque a gente gosta de comer ele grelhado numa outra proposta. Aqui eu vou... Aqui ele serve... São 10 algas, então ele vai me dar 20 temakis, porque cada alga a gente divide no meio. Então, tem mais ou menos umas 500, 700 gramas de peixe aqui. Eu cortei em cubo, porque eu prefiro, eu acho que fica mais legal para comer, na hora de comer. Eu vou usar aqui, ó, todo o cream cheese. 150 gramas de cream cheese, tá? Encontra no mercado. Mercados grandes, tem mercado que não acha. Então eu vou deixar aqui, vou misturar aqui, ó. Aqui só vai ter o cream cheese com o peixe, tá bom? O restante do peixe eu deixei pra fazer grelhado, pra fazer... Porque não é todo mundo que gosta do cream cheese, então fica aí uma segunda opção para quem não gosta. O cream cheese ele tem uma textura de requeijão, então... Mas às vezes as pessoas um pouco alérgicas a leite, a lactose, então tem a opção de comer só o peixe cru. Aqui você pode adicionar cebolinha, pode adicionar salsinha. A gente gosta dele mais só o peixe mesmo. Então aqui já tá pronto. A gente usa ele exatamente assim para rechear. E aí eu vou pegar já o arroz médio para frio. Ele não tá completamente frio, mas ele tem essa textura mesmo. Ó, ele fica um pouco grudento, pegajoso. Vou colocar aqui, ó, a nossa caldinha. Você põe um pouquinho. Aqui eu tô molhando a calda, que foi feita com açúcar, a pitadinha de sal e o vinagre. Aí você vai regando o arroz, vai regando aos pouquinhos, porque o arroz também ele é duro, então não dá pra mexer muito bem. Aí você vai, porque é essa calda que vai dar o tempero. Então o tempero tem ali o açúcar, o vinagre, que ferveu até o açúcar ficar transparente. Coloquei numa panela maior para ele esfriar mais rápido. A outra tava justo para misturar o arroz. Então, ó, conforme você vai misturando, ele vai ficando um pouco mais soltinho. Mas é da textura mesmo dele, grosso desse jeito. Completamente diferente do nosso arroz. Para não ficar cansativo, eu vou fazer aqui bem rapidinho já tá tudo pronto, arroz pronto, salmão pronto, tudo certinho, vamos lá.
pegar aqui uma alga, como eu tinha explicado pra vocês, a alga ela é grande, então ela com uma alga ela faz 2 temakis. Vou explicar aqui pra vocês, que são dicas que você vai aprendendo conforme você assiste vídeo. Eu não sei se consegue ver, tem um lado áspero e um lado liso, tá? Não sei, ó, aqui o vídeo reflete, então tá vendo bem o lado, esse lado brilha, esse lado ele é mais fosco. Você passando a mão, você sente a textura dele, ele é um pouquinho mais grosso. É do lado grosso que a gente põe o temaki, tá bom? O arroz, lembrando, ele precisa estar frio, porque ele murcha a alga. Então, aqui a panela já tá bem fresquinha, já tá bem geladinho. Então, eu vou cortar uma alga aqui no meio. Uma alga dá 2 temakis. Vou cortar aqui pra vocês verem. Eu não consigo montar o temaki com a colher. Por quê? O arroz, ele fica duro. Então, você não consegue pegar aqui e pôr. Ele não dá textura, ele não dá... A liga dele, ele não dá muita textura. Lavei as mãos, tô com as mãos limpinhas. Então, vou pegar aqui, ó. Alga do lado áspero. Você vai pegar o arroz. Vai pôr aqui, ó. Não sei como eu vou te explicar isso. Mas aqui a gente tem um terço, um retângulo da alga. Um retângulo da alga. Acho que fica mais fácil assim. Aí a gente preenche esse tanto. Pode parecer doideira, mas é isso que vai dar o cone do temaki. Vou pegar aqui o salmão com a mão limpa. Vou colocar em cima, tá? E outra, lembrando vocês, temaki tem que ser feito na hora, fresquinho. Então reúne a família em volta da mesa. Todo mundo come, todo mundo faz, todo mundo aprende. Aí fica bem mais dinâmico, a família interage, todo mundo. Porque aí você mesmo faz seu temaki, você mesmo come. É assim que a gente passa o nosso Réveillon. Essa ponta, vou explicar direitinho, essa ponta vem aqui nesse meu dedo, tá? Então você vai pegar aqui, vai fazer isso aqui, ó. E termina de fechar o temaki. Saiu um pouquinho de arroz aqui, mas a gente inteira. Tudo certo. Certo? Tá aqui nosso temaki. Bem recheadinho. Você consegue colocar cream cheese, colocar outros recheios. Substituir o salmão cru por um salmão grelhado, se não é todo mundo que come peixe cru. Aqui, ó, bonitinho. Todo mundo gosta. Eu não dispenso um bom shoyu. Vou pôr aqui, ó, um bom shoyu. Queria desejar, antes de provar o temaki, queria pedir pra vocês seguirem a página. Dá uma força aí, tá bom? Curte esse vídeo, se acharam fácil, se acharam difícil. Deixa um like pra página, segue a página, não deixa de seguir. Toda semana tem vídeo novo, tá? Então a gente encerra aqui um ótimo ano, um bom 2020, tá bom? Fiquem com Deus, ó. Uma delícia.